Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa aí, seu joinha. Ativa o sininho das notificações para você receber novos vídeos do YouTube. E deixa aí também, a sua sugestão, amém? Nesse canal. Queridos, estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical. O seguinte tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar a lição 5. Amém? Você que tem uma revista da Escola Bíblica Dominical, abre a sua lição aí no lição 5. Para o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, aqui nós estamos falando sobre um novo homem, Então, quando o homem, ele aceita Jesus, o velho homem, e se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo entra na vida dele. Então, queridos, nós acabamos de estudar o livro de Efésios primeiro, Agora nós vamos estudar o livro de Efésios 2, a qual o apóstolo Paulo escreveu, as cartas paulinas, Então, nós vamos estudar a carta de Paulo 2, todo o versículo 2, amém? Então, nós vamos começar do 1 até o 10, amém? Que está aqui na revista. Fala o seguinte: e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira com outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós estamos estudando o livro do apóstolo Paulo aos Efésios, falando sobre a salvação, ela é pela graça. Então, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo falando, que o homem, versículo 1, o homem ele andava em pecados, ele praticava as ofensas, Mas no versículo 2 fala, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós andávamos errados, andávamos no meio, das trevas, mas agora nós temos Cristo, Ele nos libertou, nos salvou. Então, aqui fala o versículo 3, dos quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós vemos que em Gênesis capítulo 3 fala sobre o pecado entre o casal. Eva pecou, Nós vemos que Satanás usou uma serpente para enganar a Eva, Nós vemos que a serpente não forçou a Eva a pecar, E não forçou Adão também, Eles pecaram, por vontade
própria, né? E nós vemos que o pecado do casal veio, né, para toda a humanidade, né? Então, todos nós somos pecadores, né? Mas a graça infinita, né? Nós vemos que Deus enviou o seu Filho aqui na terra, né? Seu Filho unigênito, né? Nós vemos que Deus gerou o seu Filho, né, aqui na terra. E nós vemos que a Maria, né, ela concebeu através do Espírito Santo, né? E nós vemos que o seu filho era primogênito de Maria, né? E nós vemos que ele veio para salvar o mundo, né? Jesus veio para trazer alegria, trazer salvação, né? Então, nós vemos aqui, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, nós estávamos escravos do pecado, né? Quando nós conhecemos a Jesus, né? A Bíblia diz em João 8,36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, né? Nós estávamos presos no pecado, estamos, né, escravos, mas quando nós conhecemos o caminho, né, nós estamos libertos das algemas de Satanás, né? E a Bíblia diz, né, na verdade prática, né, e ainda recebemos o direito à vida eterna, né? Os filhos de Deus, né, quando recebem a Cristo, tem o direito, né, das mansões celestiais, né? Essa é a garantia para os filhos de Deus. Aqui fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que é a palavra destituído? Afastados. Todos nós estávamos afastados de Deus, né? Mas Cristo, ele nos regenerou, né? Ele nos deu uma nova vida. Vamos continuar aqui na lição da escola dominical, lição 5. A falar sobre 3 objetivos: refletir sobre a natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Terceiro ponto: informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Introdução. A presente sessão da epístola, quando falo epístola, amados, é cartas, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Então, a carta de Paulo tem 6 capítulos, né? Nós estudamos o capítulo 1, né, sobre as bênçãos espirituais em Cristo, né? Nós vemos que Deus prometeu as bênçãos para os seus filhos, né? Então, no capítulo 2, vai falar sobre a salvação, que é pela graça, né? No capítulo 3, vai falar sobre a vocação, né? O que é a vocação? Chamado, né, dos gentios e o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo foi chamado, né, para missão, né? O Efésios 4, a unidade da fé, a unidade em um só corpo, né? Capítulo 5, né? E vai falar sobre seja os meus imitadores de Deus como somos filhos de Deus, né? Ser como Cristo, né? E o capítulo 3 vai falar sobre as armaduras espirituais do crente. Então, o capítulo 6, né, ela é riquíssima, né, em detalhes, né, em vários assuntos, né, do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, nós estamos estudando o capítulo 2, né, falando sobre que a salvação, ela é pela graça. Então, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro ponto. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição anterior e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paraptoma, que é sentido de paz em falsa de forma de
deliberado. Então, querido, a martologia, né, ela que estuda a doutrina do pecado, né? O que significa pecado? Errar o alvo, né? O pecado tem vários significados, né? É iniquidade também, né? E aqui fala, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída e descortinado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte. Então, queridos, como eu falei para os irmãos no início, né? O capítulo Gênesis, capítulo 3, né? Nós vemos que aquele casal, ele pecou, né, contra Deus, né? E desobedeceu a ordem de Deus. Deus falou, pode comer tudo, né? Que está ali, mais menos, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aquele casal comeu, né? Através da serpente, né? Enganou aquele casal, Adão e Eva, né? Eles caíram, pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim, né? E nós vemos que as consequências também veio, né? Então, queridos, eles pecaram primeiramente espiritualmente, materialmente? Não, eles pecaram primeiro espiritualmente, depois fisicamente, não, desculpa, aquele não materialmente, fisicamente, né? E então eles pecaram espiritualmente, né? Existe três mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, né? A morte eterna é a separação definitiva, né, do homem a Deus, né? O que faz a separação entre Deus é o pecado, né? Então, nós estamos estudando que o homem é liberto, né? Por ele, né, ser Deus tem transformar a vida da pessoa, né? Deus transforma. Então, nós vemos aqui na lição 5, né? Continuando. Provocado pelo pecado, individualmente separado o homem de Deus, tal como um corpo inerente à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, que assim vive está morto. Então, queridos, nós sabemos que o corpo humano, né, é composto por três partes: o espírito humano, a alma e o corpo, né? Nós vemos que o espírito humano, né, todos nós temos, né? Quando nós aceitamos Jesus, largamos o pecado, o Espírito Santo entra nesse corpo humano, né? Santifica a alma, o corpo e o espírito. E aqui fala nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrito por Paulo, por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andar segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que é salvo que não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se de maneira a viver em seu tempo. Andastes segundo o príncipe das potestades do ar, uma alusão de Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então, queridos, nós andamos, né, praticando os erros, né? Mas Cristo, né, ele nos deu a garantia da salvação, né? Então aqui fala que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Amém? Então, não dá para falar a lição toda, né? Tinha muitas coisas para nós falarmos aqui, né? Falar sobre a vivificação pela graça, né? A salvação que não vem, né, das obras, né? E a conclusão. Então, queridos, não dá para nós falarmos mais, né? Por causa, né? A memória é pouca, né? Não dá para falar tudo. Então, eu espero que vocês gostem, né? Então, querido, você que gostou, deixa aí seu comentário. Amém? Que Deus abençoe.